Sim, eu cortei o cabelo. Oi, meu nome é Rodrigo e bem-vindo de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo sobre a minha rotina estudando de noite na faculdade. Agora eu tô indo pro quinto período, né, de engenharia química. E lá onde eu faço o curso é integral, ou seja, eu estudo manhã, tarde e noite. E a partir do terceiro período eu já comecei a ficar um pouco mais de noite na faculdade, coisa que eu não ficava no primeiro e no segundo. As aulas começaram realmente, eu comecei realmente a pegar aulas de noite e fazer disciplina e outras atividades na faculdade à noite, no horário noturno. E eu percebi algumas diferenças entre manhã, tarde e o horário da noite. E eu vim aqui falar um pouco mais sobre. Então, como eu estudo integral, eu não tenho muito gabarito para falar sobre a diferença de cansaço, por conta de eu estar lá o dia inteiro. Então, obviamente eu vou estar mais cansado de noite, porque eu vou ter ficado o dia inteiro lá e eu já não vou estar mais aguentando não deitar na minha cama para dormir quando eu estiver saindo de lá à noite. Outra questão de estudar à noite é a diferença que você tem entre a manhã e a tarde livre. Porque é horário comercial, querendo ou não, você tem uma chance bem maior de conseguir algum trabalho, alguma coisa assim, você estudando somente à noite, né? No meu caso não acontece isso, por ser integral. O seu horário é muito mais favorável para você conseguir um emprego em turno diurno e à noite você ir para a faculdade. Então, estudar à noite tem essa vantagem também. Fora que uma questão a se pensar também é que você tem uma rotina diferente de quando você estava na escola, né? Porque na escola a maioria das pessoas estudam pelo menos manhã e tarde, uma pequena parcela estuda à noite, né? E já tem esse costume. Mas você vai ter que se adaptar a outra rotina. Antes de você chegar em casa, se estudasse de manhã, chegar em casa tarde. Se estudasse de tarde, tinha manhã livre. Mas de qualquer jeito você tinha a noite livre. Dessa vez não. Você estudando à noite, você tem a manhã e tarde livre. Então, se você não trabalhar, você tem que saber encaixar seus horários. Mesmo se você trabalhar, você tem que saber encaixar os seus horários de estudo nessa questão, né, de trabalho e faculdade. Você vai ter que aprender a se encaixar nesse horário diferente de quanto você estava no ensino médio antes de cursar o vestibular e passar para a faculdade, né? Outra questão também, que quando você estuda de noite, é o foco para você ir nas disciplinas. Por quê? Quando você estuda manhã e tarde, a sua noite está livre, né? Então, a noite é onde acontece tudo na cidade, né? É onde tem barzinho pra beber, é onde tem festinha. Então, o seu foco para você ir na aula tem que ser um pouco maior, porque você vai ter que se deslocar da sua casa para ir estudar. Não é para ir pro barzinho da frente da faculdade para ficar bebendo. O que já nos leva a outra questão. Você tá saindo de casa, você poderia passar a noite em casa. Você tá saindo de casa entre 4h30 e 5 horas, dependendo de onde você mora, para chegar lá 6, 6h30. Então, você está se desprendendo, sair da sua casa, que você poderia passar a noite em casa dormindo, para ir para a faculdade. Então não compensa você ir para o barzinho da frente e não ir para a aula, você ficar lá bebendo e curtindo. Eu não digo que não se deva beber e curtir, eu estou dizendo que se você está indo lá para estudar, você está indo para estudar, você não está indo para bebedeira e para curtição. Então, quando a gente estuda à noite, a gente tem que saber impor esse limite. Algumas vezes eu também digo, eu também tenho vontade de não ir pra aula pra ir no bar. Mas eu tenho a noção de que se eu tô lá pra estudar ou pra dar alguma disciplina, alguma monitoria, né? Eu tô lá pra fazer isso, eu não tô lá pra ficar me divertindo no bar. No bar eu vou depois que acabar a aula ou depois que eu acabar a monitoria, eu vou com meus amigos e fico um pouco também. Não vou dizer que não se deve ficar no bar, porque se deve, se você tem vontade, você deve fazer as coisas. Até porque eu não tô aqui pra dar sermão a ninguém. Outra questão que eu acho que foi a principal que eu decidi fazer esse vídeo é a diferença na segurança. Então, a segurança de noite, querendo ou não, é diferente de manhã e de tarde. De noite é um pouco mais perigoso, sim. Tem questão de iluminação no campus, tem a questão de iluminação na rua. Você andando na rua de noite é mais perigoso. Ainda mais o mundo estando do jeito que tá hoje em dia. Então, não tem muito o que fazer, você tem que se prevenir. Quando você estuda de noite, você tem que tomar algumas precauções. Assim, eu ainda sou um rapaz, né? Um rapaz, me senti muito mais novinho, né? E o perigo ainda é um pouco menor, né, pra mim. Porque para as meninas o perigo ainda é extra, então tem que se prevenir mais ainda, né?
Algumas questões que eu acho que são necessárias é evitar andar sozinho, tentar andar em grupo, sabe? Tá saindo todo mundo da aula, um amiguinho tá ficando pra trás, espera ele, não deixa ele ir sozinho. Espera pra todo mundo andar em grupo, andar junto. Outra questão é que existem lugares sim mais escuros no campus do que outros. Evita esses lugares, tenta passar sempre por locais iluminados, com alguma movimentação. Outra questão é ponto de ônibus, caso você pegue ônibus, toma cuidado com o ponto de ônibus. Lá onde eu faço, pelo menos o ponto de ônibus é do outro lado da rua, perto, na frente da porta do campus. Então ainda fica melhor, que a gente espera do lado de dentro, aí o ônibus está vindo, a gente atravessa a rua e vai pro ponto. Evita ficar muito tempo no ponto de ônibus, porque sempre tem gente olhando. Então pode ser perigoso, pode correr muito risco de assaltos. A locomoção para volta de casa. Toma cuidado, dependendo onde você mora, tem horário para chegar. Então, evita ficar lá, se você sabe que tem essa questão do horário, evita ficar na faculdade depois conversando muito, tenta ir direto para casa, principalmente se você sair nos últimos horários, 10, 11 horas, saiu 10 horas, vai direto para casa, não fica conversando. Principalmente se você morar distante da faculdade, né? Aí, com certeza, não fica conversando, porque senão você vai chegar meia-noite e pouco em casa. E esse já é um horário mais perigoso para chegar em casa, né? A questão também da locomoção. Tomar cuidado, porque tem, às vezes, ônibus, eles fazem rotas que são mais complicadas de se passar em determinado horário, né? Então, evita ônibus. Se você tem mais de uma opção de ônibus, evita ônibus que passe por dentro de locais que você sabe que são perigosos essa hora da noite. Vou dar o meu exemplo aqui, por exemplo. Eu posso pegar 2 ônibus. Um vem por fora, né, pelo centro da cidade, e entra aqui no meu bairro. E eu moro um pouco na entrada do bairro ainda, então eu já salto logo na entrada. E o outro ônibus, ele vem pela BR e passa pelo interior do bairro, onde é mais perigoso, vem lá por dentro, faz todo o trajeto e minha casa é o ponto final. Então eu tenho que passar por todo esse trajeto para chegar na minha casa. Então assim, eu tento evitar pegar esse ônibus que passa por lugares mais perigosos, que vem por dentro, vem pela BR, aí depois entra e passa por diversos locais. Eu tento sempre pegar o por fora, que passa pelo centro da cidade, é mais movimentado. Então essas precauções que a gente tem que tomar às vezes para manter a nossa segurança. Eu sei que é chato, mas às vezes é necessário realmente você se pôr em primeiro lugar nessas horas, sabe? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou das dicas, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Aqui do lado vão estar passando 2 outros vídeos para vocês assistirem. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.